Durante os invernos medievais, famílias inteiras morriam de frio porque lenha custava mais que uma safra inteira. Então um camponês desesperado tentou algo tão absurdo que parecia impossível funcionar. Quando sua cabana permaneceu aquecida enquanto vizinhos congelavam, tudo mudou. Esses métodos de aquecimento medieval eram tão eficientes que fariam engenheiros modernos chorarem de inveja. Imagine tentar sobreviver a um inverno europeu do século XIII, quando as temperaturas despencavam para 20 graus negativos e sua única fonte de calor era madeira que custava o equivalente ao salário de 3 meses. Para a maioria dos camponeses, essa era uma sentença de morte lenta e agonizante. Mas alguns indivíduos extraordinários descobriram segredos que transformaram suas humildes habitações em fortalezas contra o frio mortal. O primeiro segredo eram as paredes de pau a pique, uma técnica revolucionária que transformava galhos e lama em isolamento térmico superior. Os camponeses teciam tiras finas de madeira, geralmente avelã ou salgueiro, criando padrões entrelaçados como cestas gigantes. Mas aqui está o detalhe genial, que a maioria das pessoas não compreende. Eles não simplesmente jogavam barro nas frestas. Cada mistura era cuidadosamente calculada com proporções específicas de argila local, barro peneirado, palha cortada em comprimentos exatos e até esterco animal fresco. O esterco não era apenas um ingrediente repugnante adicionado por desespero. Funcionava como aglutinante natural, criando uma matriz orgânica que se expandia e contraía com as mudanças de temperatura sem rachar. Quando seco, esse material composto se tornava mais duro que muitos tijolos modernos, mas mantinha flexibilidade suficiente para absorver impactos e vibrações sem se fragmentar. A ciência por trás dessa técnica é impressionante. O ar parado funciona como isolante natural. Perfeito. E essas paredes medievais criavam exatamente isso através de milhões de microcavidades microscópicas. Cada fio de palha entrelaçado criava túneis de ar que interrompiam a transferência térmica. O resultado era um sistema de isolamento com eficiência comparável aos métodos modernos, mas utilizando apenas materiais disponíveis em um raio de poucos quilômetros da habitação. A aplicação dessa técnica exigia conhecimento transmitido através de gerações. Mestres construtores medievais sabiam exatamente quando a argila estava na consistência perfeita, como identificar madeira adequada pelo som que fazia quando batida e qual época do ano proporcionava os melhores materiais. A casa natal de Shakespeare, em Stratford-upon-Avon, ainda utiliza a construção pau a pique depois de mais de 400 anos, resistindo a tempestades, inundações e mudanças climáticas que destruíram construções modernas ao redor. Os telhados de palha representavam outro nível de genialidade medieval que desafia nossa compreensão moderna sobre construção, longe de serem simples camadas de capim jogadas sobre vigas. Esses telhados eram obras de engenharia precisas que rivalizavam com projetos arquitetônicos contemporâneos. Artesãos especializados, os cobradores de palha, passavam anos aprendendo técnicas específicas para diferentes tipos de vegetação, condições climáticas e estilos regionais. Cada telhado começava com a seleção meticulosa de materiais. Palha de trigo colhida na lua minguante durava mais tempo. Juncos cortados no final do outono tinham densidade ideal. Esses materiais eram então classificados por comprimento, espessura e qualidade, como um carpinteiro moderno separaria diferentes tipos de madeira para um projeto específico. A instalação seguia padrões matemáticos precisos. Cada camada era disposta em ângulos específicos, criando sobreposições que direcionavam a água para longe da estrutura enquanto mantinham bolsões de ar isolante. O telhado final media, pelo menos 30 centímetros de espessura, frequentemente chegando a 45 centímetros
nas regiões mais frias. Essa densidade criava barreiras térmicas tão eficazes que o interior da casa podia estar 20 graus mais quente que o exterior durante tempestades de neve. O sistema funcionava como múltiplos cobertores naturais, sobrepostos, cada camada aprisionando o ar aquecido em compartimentos microscópicos. A palha também regulava naturalmente a umidade através de um processo chamado respiração capilar, permitindo circulação de ar controlada, sem criar correntes de ar ou problemas de condensação que plagueiam construções modernas. Após a colheita, sobras agrícolas que hoje seriam queimadas ou compostadas se transformavam em material de construção premium. Uma única colheita de trigo podia fornecer palha suficiente para cobrir 3 ou 4 casas, criando um ciclo sustentável onde nada era desperdiçado e tudo tinha múltiplas funções. O coração do sistema de aquecimento medieval era o lar central aberto, posicionado estrategicamente no centro geométrico da habitação, após cálculos cuidadosos sobre fluxo de ar e distribuição térmica. Essa fogueira não servia apenas para cozinhar, mas funcionava como aquecedor central, centro social, fonte de luz e até sistema de ventilação da família. A posição central garantia que o calor se distribuísse uniformemente em todas as direções, aquecendo cada canto da habitação com eficiência máxima. A construção do lar seguia princípios de engenharia que levariam séculos para serem formalizados pela ciência. A base era construída com pedras específicas que absorviam e irradiavam calor gradualmente. As bordas eram elevadas para conter brasas e direcionar fumaça, enquanto a forma circular ou oval otimizava a combustão e distribuição térmica. A fumaça subia naturalmente através de um processo chamado efeito chaminé, aquecendo cada superfície da casa antes de escapar por aberturas controladas no teto. Era literalmente o primeiro sistema de aquecimento central da história, funcionando por convecção natural, sem necessidade de ventiladores ou bombas. O combustível preferido era a turfa, material orgânico decomposto que queima lentamente por horas com chama consistente e produção mínima de fumaça tóxica. Gerenciar essas fogueiras exigia habilidade extraordinária desenvolvida desde a infância. Fogo grande demais desperdiçava combustível precioso e criava risco de incêndio, que podia destruir o vilarejo inteiro. Fogo pequeno demais significava congelamento lento e morte certa. Os camponeses se tornaram verdadeiros mestres do fogo por necessidade absoluta de sobrevivência. Técnicas específicas incluíam o banking, onde brasas eram cuidadosamente arranjadas e cobertas com cinzas para manter combustão lenta durante a noite. Pela manhã, algumas sopradas reativavam o fogo, sem necessidade de reacender completamente. Esse conhecimento era tão valioso que famílias guardavam segredos específicos sobre tipos de madeira, combinações de combustível e técnicas de manutenção, como propriedade intelectual preciosa. Durante a noite, quando manter fogueiras acesas se tornava perigoso, devido ao risco de incêndio ou intoxicação por monóxido de carbono. Os camponeses utilizavam pedras aquecidas como aquecedores portáteis sofisticados. Selecionavam cuidadosamente pedras densas, preferencialmente de rio, que haviam sido testadas pelos ciclos naturais de congelamento e descongelamento por décadas ou séculos. Diferentes tipos de pedra tinham propriedades térmicas específicas. Granito mantinha calor por mais tempo, mas demorava para aquecer. Arenito aquecia rapidamente, mas esfriava mais cedo. Pedras calcárias proporcionavam calor moderado e constante. Mestres em aquecimento medieval conheciam essas propriedades como mecânicos modernos. Conhecem diferentes tipos de metal. Essas pedras eram colocadas diretamente nas brasas mais quentes durante o dia, absorvendo energia térmica intensa por horas. À noite,
utilizando pinças especiais de madeira ou panos grossos multicamadas. Retiravam essas pedras superaquecidas e as posicionavam estrategicamente sob as camas, próximo aos pés ou em bolsas de couro que funcionavam como aquecedores portáteis. A física dessa técnica é brilhante. Pedras densas armazenam energia térmica em sua estrutura cristalina e a liberam gradualmente através de radiação infravermelha por 6 a 8 horas. Uma única pedra de 5 quilos, adequadamente aquecida, podia manter uma pessoa confortável durante toda a noite sem combustível adicional ou risco de incêndio. Famílias desenvolveram sistemas elaborados com múltiplas pedras de tamanhos diferentes. Pedras grandes para aquecimento principal, pedras médias para aquecer extremidades e pedras pequenas que cabiam perfeitamente em bolsas de couro para crianças pequenas. Era como ter uma coleção de aquecedores pessoais, personalizados para cada membro da família. O design arquitetônico das casas medievais seguia princípios de eficiência energética, que impressionariam consultores modernos especializados em construção sustentável. As habitações eram posicionadas estrategicamente, voltadas para o sul, após observação cuidadosa dos padrões solares ao longo de anos inteiros. Essa orientação maximizava a exposição ao sol baixo de inverno, quando cada raio de calor podia significar a diferença entre vida e morte. Paredes grossas de pedra funcionavam como baterias térmicas naturais, através de um processo chamado massa térmica. Durante o dia, essas paredes absorviam calor solar e energia da fogueira interna, armazenando-a em sua estrutura molecular. Durante a noite, quando as temperaturas externas despencavam, as paredes liberavam esse calor gradualmente, mantendo a temperatura interna estável por horas após o fogo se extinguir. As janelas eram pequenas e posicionadas com precisão matemática para minimizar perda de calor, enquanto maximizavam ganho solar. Cada abertura era calculada para permitir entrada máxima de luz matinal, quando o aquecimento solar era mais eficiente, mas pequena o suficiente para evitar perda excessiva de calor durante a noite. Quebra-ventos naturais, como fileiras de árvores ou colinas estrategicamente utilizadas, podiam reduzir necessidades de aquecimento em até 30% ao bloquear ventos gelados dominantes. Os vilarejos eram construídos com casas agrupadas intencionalmente, permitindo que paredes compartilhadas distribuíssem calor entre vizinhos e criassem microclimas protegidos. As roupas medievais funcionavam como sistemas de aquecimento portáteis baseados em princípios de isolamento térmico, que ainda são utilizados em equipamentos de montanhismo modernos. O segredo estava na sobreposição inteligente de camadas de lã densa sobre roupa íntima de linho, que absorvia umidade corporal. Cada camada criava bolsões de ar isolante, transformando o corpo em um forno ambulante eficiente. A lã medieval era significativamente mais densa e oleosa que versões modernas processadas. Ovelhas criadas em climas rigorosos desenvolviam lã com lanolina natural, que repelia a água e mantinha propriedades isolantes, mesmo quando úmida. Essa lã era afiada e tecida em padrões específicos, que maximizavam retenção de ar entre as fibras. Durante o inverno, essas roupas não eram removidas nem para dormir, servindo simultaneamente como vestimenta diurna, pijama noturno e cobertor. O sistema era tão eficiente que pessoas vestidas adequadamente podiam trabalhar confortavelmente em temperaturas que enviariam indivíduos modernos correndo para aquecedores elétricos. O calçado medieval consistia em botas de couro tratado com gordura animal, recheadas com palha seca, lã ou até mesmo pelos de animais. Essas botas criavam isolamento eficaz contra o frio do solo e eram impermeáveis o suficiente para atravessar neve profunda, sem permitir infiltração de umidade. A estratégia de aquecimento corporal compartilhado
transformava famílias grandes em sistemas de aquecimento humano coordenados. 8 ou 9 pessoas vivendo em uma cabana não era resultado de pobreza, mas genialidade térmica desenvolvida através de gerações de experiência em sobrevivência. Cada corpo humano gera aproximadamente 75 watts de calor constante através do metabolismo basal, multiplicado por uma família inteira. Isso criava aquecimento equivalente a um aquecedor elétrico moderno, sem necessidade de combustível adicional. Durante tempestades severas, que podiam durar semanas, comunidades inteiras se reuniam em salões comunais ou casas maiores. 20 a 30 pessoas compartilhando um espaço fechado podiam elevar a temperatura ambiente em 10 a 15 graus Celsius apenas através do calor corporal combinado e respiração coletiva. O aquecimento interno através da alimentação representava a dimensão mais sofisticada da sabedoria medieval sobre termorregulação corporal. Ensopados densos feitos com vegetais de raiz ricos em carboidratos, grãos integrais e qualquer carne disponível, eram cozinhados lentamente no lar central por horas. Esses pratos extremamente calóricos transformavam o processo digestivo em geração interna de calor, através da termogênese induzida pela dieta. Alimentos fermentados, preparados meticulosamente durante os meses de verão, não apenas preservavam nutrientes essenciais, mas continham probióticos que ajudavam o corpo a gerar mais calor interno, através de metabolismo microbiano otimizado. Chucrute, vegetais em conserva, grãos fermentados e até bebidas alcoólicas de baixo teor funcionavam como combustível de aquecimento, além de sustento nutricional. Esses métodos medievais de aquecimento demonstram engenhosidade notável que desafia nossas percepções sobre progresso tecnológico, utilizando apenas recursos locais disponíveis gratuitamente. Comunidades inteiras sobreviviam a invernos que desafiariam sistemas modernos dependentes de eletricidade e combustíveis fósseis importados.